Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo. Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. No vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal, trazer uma opinião, mas muito mais uma reflexão para nós fazermos isso juntos sobre uma série que saiu recentemente na Netflix. A série se chama Bebê Rena. Eu assisti ela em 2 ou 3 dias, muito rápido, e ela tem pouquíssimos episódios também, se não me engano 7 ou 8 episódios. E é só uma temporada e ela conta a história real de um comediante que sofreu a perseguição de uma stalker, né? Então, a minha ideia aqui não vai ser ficar trazendo spoilers, mas alguns pontos para que a gente possa entender e conversar sobre essa série juntos, caso você não tenha visto ainda e caso você já tenha visto, você consiga traçar uma linha de raciocínio e de compreensão sobre o que a gente vai trazer. Se você não viu ainda, provavelmente depois desse vídeo você vai querer assistir. Essa série conta então a história desse comediante que em um dia de trabalho normal, no bar que ele trabalhava, aparece uma mulher chorando, meio triste, meio chateada. E ele vai lá e oferece uma xícara de chá para ela, conversa um pouco com ela e depois desse dia, depois desses minutos de atenção que ele dá para ela passa a voltar no bar todos os dias e passa então a, de uma certa forma, perseguir ele. Isso vai se intensificando, as coisas vão caminhando para rumos que ele não imaginava e a série então ela vai se desenrolando a partir disso. Até que ele começa a contar e a revelar coisas que aconteceram antes dessa mulher aparecer na vida dele. Conforme ele vai contando a história da perseguição que ele acaba recebendo dessa mulher, ele vai trazendo então esses detalhes e essas pequenas, digamos assim, pérolas do que foi acontecendo na vida dele antes dela chegar, antes de tudo isso, como se fosse uma maneira de justificar ou de nos fazer compreender por que a vida dele foi tomando aquele rumo. Importante destacar, eu não me lembro se eu falei aqui nesse vídeo, mas essa é uma história real, foi inclusive produzido, dirigido por ele, então ele mesmo contou a história dele. Em um dado momento dessa série, ele começa então a revelar e a explicar tudo o que aconteceu com ele, porque a situação que ele vive de perseguição com ela é extremamente intensa. E aí ele começa a trazer à tona então histórias de abusos que ele acabou sofrendo nesse período e que ela mesma percebeu que algo de errado havia com ele. E é muito engraçado porque essa série ela me fez pensar muito. Ela foi uma série pouquíssimo divulgada na Netflix, eles não investiram muito em publicidade. E é engraçado porque muitas pessoas chegam nela por acaso, terminam rápido porque ela é muito intrigante. É uma série que a gente espera uma coisa e ela acaba totalmente diferente. E essa série em específico ela me fez pensar muito. Eu assisti alguns episódios e fiquei assim super ansiosa para continuar assistindo e entender o final da história, porque é realmente muito cativante no sentido da gente conseguir, da gente querer entender o que aconteceu e por que aconteceu. Porque é muito diferente, as coisas realmente são um pouco improváveis no ponto que a gente não entende muito bem ainda o que está acontecendo antes. Então, em um dado momento do seriado, enquanto ele faz uma apresentação num show de comédia, num show de stand-up, como a gente costuma chamar aqui, ele então estava vivendo um momento tão absurdo na vida dele, dessa perseguição, que ele resolve se abrir no palco para as pessoas durante aquele show. E ele revela então e começa a explicar tudo o que aconteceu na vida dele que levou ele até aquele processo de ser perseguido por essa mulher. E ele começa a falar então sobre os abusos, né? E antes mesmo, quando a gente consegue perceber e compreender por que esses abusos aconteceram, eu já fiquei pensando que quando ele permitia isso acontecer com ele, era justamente porque ele confiava tão pouco nele mesmo, ele tinha a certeza de que toda e qualquer outra pessoa era melhor que ele. E então ele encontrou pessoas que eram consideradas importantes, digamos assim,
e depositou toda a fé que ele tinha nessas pessoas, como se elas pudessem resolver a vida dele e conseguissem levar ele no patamar que ele queria chegar, sem se dar o crédito e sem conseguir entender que ele mesmo poderia fazer isso por ele. E essa série me fez pensar muito sobre o nosso posicionamento na vida com as pessoas, na sociedade. E aí chega um momento que ele revela, né, que ele fala nesse show, então, no meio de uma catarse que ele tá tendo, ele fala que ele sabia que teve um dado momento que ele tinha consciência do abuso que ele estava vivendo. E ele fala que ele se perguntou por que então, se eu tinha consciência disso, a partir do momento que eu percebi que isso estava acontecendo, por que mesmo assim eu continuei voltando? Por que mesmo assim eu continuei indo e frequentando aquele lugar, sabendo que isso estava acontecendo comigo? E aí ele diz que o ódio que ele tinha por si mesmo era muito maior que o amor que ele poderia ter por ele, e que esse era o real motivo pelo qual ele tinha voltado. Isso fez muito sentido com o que eu entendi, com o que eu comecei a compreender desde o começo da série, sobre como muitas vezes os nossos padrões inconscientes, as coisas que a gente não consegue muitas vezes explicar, eles regem e governam a nossa vida. E como essa mulher que acabou perseguindo ele por alguns anos, ela também vivia em algumas sombras internas, ela conseguiu perceber isso nele. E talvez em nenhum outro lugar, talvez você mesmo assistindo sozinho essa série não se dê conta disso. Mas ela, vivendo na sombra dela, ela conseguiu perceber que algo de ruim tinha acontecido com ele. Tanto que ela pergunta mais de uma vez, em mais oportunidades, quem foi que machucou você? Porque ela percebe, ela sente isso. Justamente porque eles têm uma certa sintonia. Se não fosse isso, eles não tinham se conectado. Então, ele também explica, né, e ele mostra como toda essa situação de viver sobre uma mulher stalkeando a vida dele, perseguindo ele, e muitas vezes impedindo que ele vivesse uma vida de forma plena, sobre como ele também permitia que isso acontecesse. Então é uma série fantástica para a gente começar a refletir e pensar sobre os nossos próprios padrões de comportamento. E num determinado momento dessa série, ele se relaciona com uma terapeuta. E essa mesma terapeuta, ela diz para ele que ela acha que ele gosta, de certa forma, de ser perseguida por essa mulher, enquanto ele tentava contar para ela o que estava acontecendo. E ele fica assim no começo meio que sem entender, mas no fim das contas ele realmente percebe. E ele se abre ao ponto de realmente manifestar a compreensão dele sobre aquilo. E é muito bonito como a série termina, né? Apesar de ser algo muito duro de algumas formas e muito profundo, muito difícil muitas vezes de lidar, porque é uma série que fala sobre abuso, é uma série que fala sobre N coisas difíceis e complexas da nossa vida. Então, não são só coisas bonitas que existem ali, mas é muito interessante como ela termina e como ele conclui a história. E ele termina a história exatamente no mesmo ponto que ela começa, no mesmo balcão de bar que essa mulher aparece pela primeira vez, toma um chá, não tem dinheiro para pagar, e ele termina exatamente na mesma situação. E quando ele termina ali, é um momento que ele descobre por que ela chamava ele durante todo esse tempo de bebê rena. Ela manda diversos e-mails para ele, diversos correios de voz no celular, quando ela descobre, né, o número e o e-mail dele. E em uma dessas mensagens que ele escuta, depois de muito tempo, ele encontra então essa mensagem no meio de muitas outras e descobre ali por acaso, naquele mesmo balcão de bar, por que ela chamava ele desse apelido. E ele se conecta de certa forma com essa dor, com esse sofrimento, e na incompreensão das sombras, tanto dele quanto dela, eles conseguem se compreender de alguma maneira. E isso me fez pensar muito sobre o desenrolar dessa série
E óbvio, né, sobre os nossos posicionamentos, sobre aquilo que a gente faz ou deixa de fazer na nossa vida, aquilo que a gente permite, aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente realmente entende que não faz parte do nosso caminho. Quis fazer esse vídeo para que talvez você reflita, assista essa série ou já tenha assistido e venha aqui fazer uma reflexão, porque para muitas pessoas pode ser simplesmente uma série mais banal, mas se a gente puder fazer esses links e pensar sobre ela e pensar sobre a nossa vida, com certeza a gente encontra aí um meio de evoluir um pouquinho, de se conhecer um pouquinho mais e de perceber que existe muita coisa nas nossas sombras e que muitas vezes é difícil mesmo de entender e de compreender, mas que se a gente estudar e a gente olhar para situações da vida com esse olhar curioso e esse olhar de permissão de conhecer coisas novas, de entender muitas vezes aquilo que a gente não tem muita noção ou que às vezes foge do padrão, tenho certeza que a gente consegue dar passos maiores rumo à nossa evolução. Então, não sei se esse vídeo fez sentido para ti, mas eu espero que sim, espero que tenha pelo menos te instigado a pensar sobre isso ou até a assistir a série. Então, se fez sentido pra ti, deixa um joinha, deixa um comentário aqui, eu quero muito saber o que você achou, quais foram as tuas percepções sobre isso e aí a gente pode seguir conversando. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!